Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Bem-vindos todos. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia aqui no canal Ministério Palavra do Senhor. Com o professor Luiz, você vai aprender o que a Bíblia diz. Nós vamos dar continuidade ao estudo hoje do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, né? Hoje, capítulos 3 e 4, meus irmãos. No capítulo 3, a gente vai começar a ver a narrativa de João Batista, né? João Batista é o último profeta da Bíblia. Profetas de lá para cá acabaram. O ato profético de ler a Bíblia está aqui. Mas profetas não tem mais. Tá? O último se encerrou com João Batista. Naquele dia surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí ele vem e vai falar uma palavra dita por Isaías. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Está falando de João Batista. Lá atrás, o profeta Isaías profetizou acerca de João Batista. Temos que lembrar que João Batista é filho de Zacarias, que era sacerdote, com Isabel, e era primo de Jesus. Nasceu alguns meses antes de Jesus. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. E aí, meu irmão e minha irmã, aqui tem uma coisa interessante, porque os fariseus, os saduceus, iam até eles, mas eles iam até João Batista, mas João Batista rejeitava, falava: deem fruto que mostre o arrependimento, ou seja, mudem de atitude, né? E aí ele vem falando de Jesus. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem levar as suas sandálias. Ele os batizará com fogo do Espírito, batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui, meu irmão, minha irmã, João Batista não queria, como já dito, batizar os saduceus, os fariseus, porque pressupõe que o arrependimento de João Batista pressupunha o batismo de João Batista pressupunha arrependimento, tá? E aí, quando fala que vai batizar com o Espírito Santo, vocês vão ver aquele evento dramático que ocorreu em Pentecostes, derramamento do Espírito Santo ali, marcando ali o início da igreja, marcando ali o derramamento do Espírito Santo, através da fé de Pentecostes, o evangelho sendo conhecido por muitas nações. Haviam 16 nacionalidades ou 16 línguas ali, tá? E quando fala fogo, pode se reportar também ao fim, a um tipo de juízo, tá? E esse derramamento do Espírito Santo foi prometido lá atrás, derramaria do Espírito Santo, né? E aí vai vir, logo nesse contexto, o batismo de Jesus. Então veio da Galileia, veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo disso. Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Perguntou João a Jesus, né? E ele reconheceu Jesus. Então Jesus disse: deixe por assim, por enquanto, convém que façamos cumprir toda a lei. E aqui, meu irmão, cumprir toda a lei, cumprir toda a justiça. É interessante a gente observar. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água e tem aquela narrativa belíssima, que é uma coisa inimaginável. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: eis meu filho amado em quem me agrado. Meu irmão, minha irmã. E aqui a gente já vê a presença, em um momento só, da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas com uma mesma essência, né? Vemos o Pai falando, o Espírito pousando em Jesus Cristo, né? E Jesus sendo batizado. E aí no capítulo 4 vai falar da tentação de Jesus.
Então Jesus foi levado pelo Espírito, aqui é o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: se és o Filho de Deus, manda essas pedras virarem pães. E Jesus respondeu: nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Porque, como está escrito, a palavra de Jesus verdadeiramente é alimento, né? Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, a ele dará ordens aos seus anjos em seu respeito, e com as suas mãos eles os segurarão para que não tropece em alguma pedra. E aqui está recitando o Salmo 91, né? O diabo conhece, né? Jesus disse então: também está escrito, não ponha o Senhor à prova, o seu Deus, pois o diabo o levou depois a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E ele disse: tudo isso darei se prostrado me adorares. E Jesus vai repetir: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só a ele prestarás culto. Está falando talvez aqui e pode estar se referindo à idolatria do povo. Interessante a gente observar aqui e aprender, meu irmão, nesse contexto aqui, que Jesus foi levado, e isso aqui é narrativo para demonstrar que nós podemos, assim como Jesus, resistir ao mal. E Jesus, ele resistiu ao mal. Isso aconteceu no início do ministério dele, né? Ministério público de Jesus, porque ele como Messias e 100% homem, 100% divino, ele não usou nenhum poder sobrenatural para saciar suas necessidades. Muito pelo contrário, ele sentiu as necessidades como nós sentimos e resistiu a tudo isso, né, meu irmão? Resistiu em tudo isso. Podia ter usado dos atributos todos e ele se esvaziou da sua glória naquele momento ali, como está escrito lá em Filipenses, né? E aí, meu irmão, minha irmã, Jesus vai começar a pregar agora, começa depois do batismo, né? Começa o ministério de Jesus. Que Jesus já teria 30 anos, né? Quando Jesus ouviu que João Batista tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi ver em Cafarnaum, que fica junto ao mar na região de Zebulon. E ali, interessante, Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além de Jordão, Galiléia dos gentios, povo que via nas trevas, e o povo que via nas trevas viu uma grande luz. É interessante a gente observar isso ali, porque Galiléia, Zebulon e Naftali fica a norte e a oeste do mar da Galiléia, tá? E aqui é outra profecia messiânica de Isaías. Aí foi o profeta mais messiânico que teve, né? Já também profetizou isso aqui, né? E aí a gente vai observar Jesus chamando os primeiros discípulos, andando pela beira do mar. Isso é uma característica do Evangelho de Mateus. Jesus está sempre em movimento em locais públicos. Praia, no mar, no lago, na montanha, né? Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando os reis ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Indo mais adiante, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai. Zebedeu preparando suas redes, Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. E aqui, meu irmão, você vê que o chamado de Jesus, quando chama, a gente não resiste. Deixar imediatamente, não resiste, né? E é interessante a gente observar que Pedro, João, Tiago e André eram sócios na firma dele lá com o pai deles, Zebedeu, sócio na firma de pesca que eles tinham lá. Eles tinham um barco de pesca, eles eram donos do barco de pesca, tá? E Jesus começa ali o ministério, começou o ministério, chamou os seus primeiros discípulos e foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, que não havia, que você sabe que
já sabe que o povo aprendia nas sinagogas, né? Aprendia nas sinagogas dele, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças do povo. Ele curou todos? Não, não curou todos. Ele curou, essa questão aqui é uma questão que a gente tem que pensar, ele curou todos que acorreram a ele. Mas os milagres tinham dois objetivos. Primeiro, porque Jesus se compadeceu do sofrimento do povo e curou aquele povo para demonstrar o favor de Deus, e para que o povo visse nele o Messias e o poder de Deus. Porque o milagre em si não é um fim, mas é um meio. Precisamos entender isso. Aí vocês falam, Deus curou hoje. Lógico que hoje tem milagre. Claro que tem milagre. Lógico que tem. Mas os milagres também são feitos através da ciência. Eu volto a insistir nisso. Milagres são feitos através da ciência. A hanseníase ou a lepra naquela época não tira a cura. A cura era um milagre. Hoje tem ciência que cura. Deixou de ser milagre? Não. Não deixou de ser milagre. O milagre é feito através de ciência, porque Deus outorgou ao ser humano ciência e inteligência. E isso também é um milagre, né? E aí as notícias espalharam por toda a Síria, por todo o povo, e traziam várias pessoas sofrendo de vários males, né? E aí a gente pode interpretar o mal, por exemplo, o mal como, não é o mal com U, que é o mal com E de mal. Uma doença é um mal. Uma doença é um mal. E aqui a gente vê a misericórdia de Jesus e os ensinamentos. Jesus curava para ensiná-los também. Né, meu irmão? E a gente vê que é irresistível ouvir a voz de Jesus e não segui-lo. Meu irmão, que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando a nossa vida para entender o que as Escrituras nos falam, o que o Evangelho nos fala. E que a gente esteja realmente transformado a partir dessas palavras, porque a Bíblia é a única capaz de mudar a nossa perspectiva e entendimento de vida. Se não fosse a Bíblia, qual seria a nossa perspectiva? Viver vazio, sem nada, uma morte na frente, sem saber para onde vamos. Hoje nós sabemos que o nosso caminho é o caminho da eternidade junto ao Cristo Jesus e a Deus. Deus nos abençoe. Amém.